Amém, pessoal? Mais uma manhã com vocês. Que Jesus abençoe o seu dia. Que seu dia seja abundante na presença dele. Hoje, nessa manhã, eu vou falar sobre renúncia. Renunciar. É o que a igreja não prega nos dias de hoje. Não está pregando o que Jesus deixou bem claro. Que nós devemos renunciar. A renúncia não é pregada porque a renúncia dói. A renúncia impede de nós fazer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. A renúncia muitas vezes implica na fé, porque muitas vezes eu vou ter que confiar no Senhor Jesus 100% em renunciar aos meus próprios interesses para agradar a Ele, sabendo que Ele vai suprir com todas as minhas necessidades. Como ele diz, não se preocupeis nem com o que comer, nem com o que vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele diz também que nós devemos andar segundo a vontade dele, que nós não precisamos mais nos preocupar com as coisas desse mundo, mas em buscar a presença dele para a nossa vida. É difícil renunciar ao mundo e as coisas que ele nos oferece, porque eles estão diante dos nossos olhos. E o mundo que Deus nos oferece é um mundo que não está incluído neste mundo. Quando ele diz que nós temos de acumular tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Mas para nós conquistar isso tudo, nós devemos renunciar. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 14, 25. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, a sua esposa, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs, e até a si mesmo. Até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Essa palavra é dura, dói no nosso coração, porque ele fala que nós temos de renunciar muitas vezes até a nossa família. Renunciar a nossos filhos, renunciar, não no termo de abandono, como muitas pessoas pensam. Que quando Jesus fala isso, muitos hipócritas pensam que tem de abandonar a família, abandonar. Não, não é em termos de abandono. É renunciar. Em vez de eu agradar a minha família, agradar a Ele acima de qualquer coisa. Porque eu amo mais Ele do que a minha própria família. Ele está no centro da minha vontade. E eu tenho de estar no centro da vontade dele. Então, renunciar. Nós temos de renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos é duro. Muitas vezes é até cruel. Porque muitas vezes você tem seus desejos, sua vontade. Principalmente quem está no mundo. Renunciar a festas, renunciar roda de bebidas com os amigos, renunciar o amor ao dinheiro, ao capitalismo, renunciar aos bens materiais, não para dar para pastor, como muitas pessoas dizem, não. Renunciar é você ter, mas usar ele não para o seu próprio propósito, mas para, muitas vezes até para ajudar alguém, ou favorecer alguém, porque muitas vezes você tem 30 sapatos, tem 2 pés, mas você, em vez de muitas vezes, o que não usa, e ainda está muitas vezes até novo, e tem aquele necessitado que precisa,
você não dá. Você prefere rebolar fora, ou até deixar se destruir lá dentro do seu guarda-roupa, dentro da sua casa, mas não dá para ninguém. Então você não consegue renunciar um bem material. Então você ama aquele sapato mais do que a Deus. Você ama o piso da sua casa, o quadro, a televisão, a cama, mais do que você ama a Deus. Então muitas vezes, quando Deus manda nós renunciar, não é para dar aos pastores para eles enriquecerem e você ficar na pobreza, não. É você renunciar fazendo a obra para Ele. Todos nós podemos fazer a obra de Deus, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura. E todo que crê nele será salvo. For batizado, será salvo. Aquele que não crê, ele mesmo diz, será condenado. Renunciar. Como dói. Como dói a renúncia, e as igrejas não estão ensinando. Estão ensinando a conquistar. Conquistar esse mundo. Por isso que a igreja está mudando. A igreja não tem diferença. A igreja primitiva, existia uma diferença dela para com o mundo. Como o próprio Jesus disse, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Então a igreja primitiva amava a Deus tanto que eles davam a sua própria vida. Como Jesus diz aqui, em sua palavra, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quer dizer, Jesus morreu fazendo a vontade do Pai. A igreja primitiva, quantos foram comidos por leões? Quantos foram jogados em caldeirão de óleo fervente? Quantos foram feito tochas vivas para agradar os imperador romano, porque era cristão? Eles derramavam pinches sobre eles e acendiam como fogueira viva. Quantos morreram na arena dos romanos, como Cristo disse, renunciando à própria vida pelo Evangelho? Hoje, muitos hipócritas de ser perseguido choram em cima do altar para obter o dinheiro do povo. Eu queria ver ele jurado pela morte. Pela morte. Para ver se ele ia até o fim com Jesus mesmo, como ele diz que são fiel a Jesus. Se ele ia renunciar à própria vida, como ele diz que renunciar à vida numa mansão, no carro importado. Renunciar à vida, como eles dizem, que recebe o dinheiro do dízimo e das ofertas e não faz como a igreja primitiva fazia. Ajudava os órfãos, a viúva e ajudava os necessitados. Usa o dinheiro para benefício próprio. Isso é renúncia? Não. A Bíblia está me ensinando que eu devo renunciar a tudo para ser um servo do Senhor Jesus. Olha o exemplo de Saulo de Tarso na Bíblia. Saulo de Tarso era um homem importante, mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele largou os benefícios de sua vida para sofrer. Enquanto ele podia dar nos outros, ele passou a apanhar. Ele passou a apanhar. Ele renunciou seu cargo, ele renunciou seu bem-estar para estar preso em navios, sendo naufragados, ilhados, apanhando, acorrentado e morrendo numa prisão fria e imunda. Isso é o evangelho que eu conheço da Bíblia. Não é o evangelho que está sendo pregado hoje. A igreja precisa voltar a esse amor, esse primeiro amor. A igreja precisa aprender a renunciar. A igreja não é diferente do mundo, por isso que nas televisões, nos programas de humor, estão debochando da palavra de Deus.
porque eles estão dando com que eles façam isso. Mas a própria Bíblia disse: ai daquele que por ele venha escândalo da minha palavra. Esses homens vão pagar um preço muito alto, porque eles são falsos profetas, são pessoas que estão degredindo o Evangelho, a palavra de Deus, que muitas vezes a pessoa que quer salvar a vida verdadeiramente chega perto das pessoas para pregar e as pessoas não acreditam mais na palavra, porque é tanto engano em cima do altar deles que eles pensam que todos são iguais a eles. Mas existe uma igreja no nosso país, uma igreja verdadeira, uma igreja que prega a palavra de Deus, que ensina a renunciar. A gente temos de aprender a renunciar para ser um cristão verdadeiro. Em Mateus 16 diz o seguinte, irmão. Mateus 16 diz o seguinte, a palavra de Deus. Nós temos de aprender a renunciar, porque foi uma das frases que mais Jesus disse para os seus discípulos, que eles deviam renunciar à sua própria vida. Mateus 16, 24 diz o seguinte: e Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Eita. Como eu gostaria de ver esses hipócritas viver essa palavra. Eles estão em cima do altar buscando os interesses dele. E se fosse derramando suor, se fosse calejando as mãos, até eu concordaria. Mas eles estão procurando seus próprios interesses, tirando o que os outros construíram com suor. Estão chupando o sangue das pessoas com engano. Eles não renunciam. Estão ensinando o povo a renunciar, não como Deus manda, mas renunciar os bens materiais para enriquecer a eles. Não renunciar a sua própria vida. Não renunciar aquilo que eles têm, não para dar enriquecimento ao pastor, mas renunciar para fazer a obra junto com o pastor. Renunciar não para vender e colocar no altar, mas renunciar para ajudar. Renunciar, por exemplo, um carro. Ou renunciar se tem um valor, se tem um custo, se ganha um bom dinheiro para comprar uma cesta básica, botar no caminhão, fazer uma caravana, levar para o interior onde essas pessoas estão morrendo de fome e sede. Renunciar ao seu dinheiro para ajudar o próximo. Eles não ensinam isso. Ele ensina você a renunciar para enriquecer a ele, para eles comprar mansões em Nova York, botar dinheiro nos bancos lá fora. Eles querem que você renuncie sua vida, não para fazer a obra para Deus, mas para dar boa vida a eles. Isso não é o cristianismo verdadeiro que a Bíblia ensina, porque o próprio Jesus mostrou a maior renúncia. Ele deixou o trono de glória do seu Pai. Ele largou a maior riqueza que qualquer ser humano pudesse ter, que era o céu. Largou o trono de glória do seu Pai e habitou no nosso meio, como ele mesmo diz em sua palavra, que os pássaros têm os ninhos, a raposa tem seus covios, mas ele não tinha nem neste mundo onde reclinar a sua cabeça. Ele largou tudo. Você sabe o que Jesus largou? Você sabe o que Jesus renunciou? Jesus nunca podia sentir dor, porque ele era Deus. Jesus nunca podia sangrar, porque ele era Deus. Jesus nunca podia sentir cansaço, porque era Deus. E ele se fez carne e habitou no meio de nós, renunciando
todos esses privilégios. Todos esses privilégios. E o que foi que aconteceu com ele? Foi cuspido, humilhado, colocado uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Foi chicoteado, pregado numa cruz, derramou até a última gota de sangue, para que, por esse sacrifício, não é o sacrifício que esses idiotas mandam fazer. Jesus já se sacrificou por mim e por você. Ele fez esse sacrifício para que a minha dor, o teu pecado, o meu pecado, as nossas iniquidades, fosse colocada sobre ele. Jesus ensinou a maior renúncia que qualquer pessoa podia fazer. Ele renunciou o poder e a glória do Pai sobre ele. Porque Jesus podia sair daquela cruz, mas ele não saiu. Jesus podia destruir a humanidade que estava humilhando, mas não fez. Então esses hipócritas que pregam esse materialismo deveria parar. Aí eu queria ver se a igreja estaria cheia. Você que está aí ouvindo essa mensagem. Muitas vezes você está numa casa boa, tem dinheiro, tem condições financeiras. Mas eu faço uma pergunta a você. Você já renunciou para Jesus? Não é para você vir dar na igreja, não, seu dinheiro. Mas você já tirou um dia, uma hora, para ajudar alguém? Você já tirou um dia para ir no hospital do câncer? Você já tirou um dia para ir no orfanato e cuidar de uma criança? Embora que você não queira levar para sua casa. Mas cuidar daquelas crianças. Cuidar daquelas pessoas que necessitam. Você já foi em muitos cantos nos interior e viu pessoas sofrendo e fez vista grossa. Vista grossa. Porque você tem, mas você ama mais do que você tem do que a Deus. Porque quem ama a Deus renuncia e faz. Você muitas vezes dá um brinquedo para o seu filho e o outro nem está quebrado, mas está abandonado lá. Mas você não se lembra de ir numa comunidade no dia das crianças juntar aquele brinquedo e dar uma felicidade para uma criança daquela. Eu não peço para a igreja, sabe por quê? Você trazer para a igreja. Porque a hipocrisia está tão grande que eu estou numa comunidade pobre. Numa comunidade que eu vejo crianças sendo levadas para a destruição. Muitas vezes a gente tenta dar um reforço escolar aqui e é uma dificuldade tremenda. Porque muitas vezes as pessoas querem, não pode. Quer até dar, mas não pode se largar. A família vai passar fome, necessidade, dificuldade. Eles vêm, faz. Mas bate o desânimo porque não tem uma condição financeira para ajudar mais e desiste. E muitas vezes eu corri atrás de sopão para dar às pessoas que muitas vezes estavam aqui. E muitas vezes sou impedido. E eu não peço. Porque eu não vou pedir, não é porque eu não queira pedir. É porque muitas vezes você vai pensar que eu sou igual a esses que estão aí, atrás de barganhar. Então eu oro a Deus e peço que Deus me dê condições para eu fazer uma obra para Ele perfeita. A obra dele, sem interesse em nada. Sem interesse em nada desse mundo, a não ser ajudar o próximo. Então muitas vezes eu estou dando essa palavra e você não aprendeu a renunciar. E muitas vezes você diz, eu renunciei. Eu vendi meu carro, vendi minha moto, vendi meus bens,
Peguei tudo, botei no envelope e dei para o pastor. Você foi um idiota. Me desculpe lhe dizer, mas você não renunciou nada. Você enriqueceu o homem. Se você quisesse fazer a obra, você se ajuntava com um pastor humilde e daria sustento àquela igreja. Sustento no que você pudesse. Por exemplo, se você pudesse ajudar as crianças da escolinha, doando livros, ajudando a fazer um evangelho melhor, a evangelizar os domingos, largando o seu domingo de praia, de piscina, para ir para um hospital, falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus para aquela pessoa que muitas vezes está desenganada pelo médico. E muitas vezes até a sua palavra ia curar ela. A sua presença, com a presença de Deus, podia tirar ela daquele leite e um milagre acontecer. Mas o ser humano não pensa assim. O ser humano pensa que o cristianismo é um bando de ladrão. E está sendo difícil nós fazer a obra por causa desses hipócritas que está destruindo a palavra de Deus. E renunciar a isso que eu estou falando para você é você dar um pouco do seu tempo e até um pouco que você tem, não para o pastor, mas dá para as pessoas que necessitam. Dá para as pessoas entrar dentro de uma comunidade pobre. Se você tem um salão de beleza, cortar os cabelos daqueles que não têm condições de cortar. Você que é um dentista, ir lá e fazer algo. Você que é um médico, ir lá olhar aquelas crianças. Porque muitas vezes eles estão na fila lá, na fila dos hospitais, olhar aquelas grávidas, que muitas vezes nem acompanhamento estão tendo, porque vão, mas desiste, porque é uma dificuldade tremenda. Mas se nós se reunissem e renunciar um pouquinho do nosso tempo, nós poderíamos fazer a vida dessas pessoas um pouquinho melhor. E é o que Deus está pedindo. E isso é renúncia, como Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo aqui, viu? Em Mateus 16, 24 diz assim: e Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Isso dói em mim e você. Quer dizer, eu luto, eu tenho de ter meu lazer. Não. Aquele tempo que é para mim. Olha, faça um teste. Às vezes você diz, o tempo que eu tenho para descansar, para revigorar minhas forças, eu vou dar para ir fazer algo por alguém? Você vai ver que Deus vai revigorar suas forças muito mais do que você deitado na beira de uma piscina. Ou muitas vezes você deitado na sua cama luxuosa. Quando você voltar, por exemplo, você deu o domingo, quando você voltar para trabalhar, você vai voltar alegre, com a energia renovada. Porque você fez aquilo, você renunciou ao seu interesse. Deus, além de revigorar suas forças, vai abençoar a sua vida. Vai prosperar a sua vida muito mais, porque Ele sabe que Ele derramando as bênçãos dele sobre a sua vida, vai ter algo útil que vai acontecer no mundo. Aprende a renunciar, aprende a fazer a vontade de Deus. Busque a abandonar seus ideais, seus interesses para agradar a Deus. Não para agradar a homem. Não, para homem não faça isso não. Faça porque você ama a Deus e ama a obra dele. Então a renunciar é algo dolorido. Por isso que muitos não querem fazer. Renunciar é abandonar tudo e fazer a obra para Deus. Em Mateus 10,
diz o seguinte, Mateus 10, 38, diz o seguinte: não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Terá a salvação. A salvação. Renunciar. Se essa palavra fosse pregada, esses templos de hipocrisia estaria vazio. Não tinha 5.000 pessoas, não. Estão lá porque estão sendo enganadas, não está sendo ensinado o evangelho verdadeiro. Aí eles entram para lá porque falam dos interesses deles. Dê R$1.000 que no banco, ou Deus vai lhe abençoar e você vai ter 100.000. Quem é que não quer isso? Agora ele prega lá em cima. Você vai ter que dar seu tempo, sua vida, para sair nos interior, para fazer a obra para Deus. Você até que tem dinheiro. Eles pregando assim. Você até que tem, você é empresário, que tem muito dinheiro, você vai ter de renunciar. Renunciar uma semana da sua vida, para sair nos interior, para sair comigo, pregando o evangelho, fazendo o amor de Deus. Se eles iam querer. Se eles iam, as igrejas iam estar cheias. Ia chamar nós de loucos. Porque o evangelho, para quem tem a mente do mundo, é loucura. O próprio Jesus diz isso. Mas o que eu vi foi Paulo, Pedro, Tiago, Timóteo, João fazer isso que eu estou dizendo. O evangelho não é isso que está sendo pregado aí não, pessoal. O evangelho não é esse aí não. Das pessoas buscar riquezas nesse mundo. Para eles, todo mundo, se tiver Jesus, vai ser rico. Então quem ia tirar o lixo da sua casa? Quem ia limpar a sua casa? Hein? A maior riqueza do ser humano não é o bem material. A maior riqueza do ser humano é estar na presença do Senhor Jesus e fazendo sua vontade. Às vezes você está aí, irmão. Às vezes você tem condições financeiras grandes. Às vezes você tem um carro só não, você tem vários. Às vezes você não tem uma empresa, tem várias. Mas para pensar. Às vezes teu empregado, que tu paga ele, é mais feliz que tu. E se ele for um cristão, aí é que ele é feliz mesmo, porque ele tem Cristo Jesus. Às vezes teu empregado chega em casa e tem uma cama simples, mas consegue se deitar e dormir nela. E você que tem tudo isso, vive estressado, com gastrite, com úlcera, por causa da preocupação dos seus bens materiais, preocupado só no ter e no ser, e não consegue nem dormir. Então você para mim é pobre, nu e miserável. Você tem tudo e não tem nada, porque não tem a paz de Cristo dentro de você. Mas se você a partir de hoje começar a dedicar a sua vida a Deus, não para dar sua riqueza ao pastor, não vá dar riqueza ao pastor, mas vá fazer a obra para Deus junto com aquele pastor que queira fazer a obra. Dar condições para que a gente consiga fazer uma obra verdadeira. Dar o seu tempo. Muitas vezes, fazer uma caravana dando o seu carro para a gente ir para os interior. Você que tem condições financeiras, colocando combustível. Para que nós cheguemos até o interior e faça uma obra bonita, maravilhosa. Tirando muitas vezes a idolatria. E levando o amor de Deus e mostrando Deus Todo-Poderoso. Fazendo o que Deus disse que nós deveríamos fazer. Nós que somos batizados pelo Espírito Santo. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê
e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Nós íamos levar uma semente, e a palavra de Deus é uma semente que quando germina, muda, transforma. Entrar dentro das comunidades, muitas vezes a gente poderia mudar. Não com a força do nosso poder, mas a palavra de Deus tem um poder sobrenatural, que ela penetra até no profundo da alma, como uma espada de 12 gumes, e transforma vidas. Ô irmão, abre a visão para a vontade de Deus e aprende a renunciar. Muitas vezes as igrejas não ensinam sobre isso. Quer ouvir mais sobre renúncia? A Bíblia ensina. Mateus 26. Mateus 26. 26, 39. 26, Mateus 26, 39. Diz o seguinte: ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, que não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui está a maior renúncia que a humanidade pôde ver e sentir. Jesus estava ali para ser entregue. E ele subiu no Getsêmen com seus apóstolos. E ele estava em renunciar. O que é renunciar? Fazer a vontade de Deus. Em fazer a vontade do Pai ou desistir. Se Jesus tivesse desistido, nós teríamos sido destruídos. Mas ele renunciou. Renunciou o poder que ele tinha. Renunciou a glória que ele tinha. E naquele instante, quando ele acabou de orar, os soldados vieram para prendê-lo. E perguntaram: você é Jesus de Nazaré? Ele disse: eu sou. Quando ele disse: eu sou, os soldados caíram no chão, se levantaram de novo e perguntaram a ele: você é Jesus de Nazaré? Ele novamente disse: eu sou. E eles caíram. E Jesus não foi preso por força de homem. Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou. Não se entregou para morar numa mansão, como muitos fazem. Não se entregou para apanhar. Ele renunciou à autoridade do Pai. Veja que quando ele fala 2 vezes com o soldado cai pela força do poder de sua palavra. Mas ele se entrega. Os soldados não podiam tocar em Jesus, tocaram porque ele se entregou. E dali por diante ele começou a sofrer por mim e por você. Existe renúncia maior do que essa? Existe exemplo de renunciar à nossa própria vida mais do que essa? Você é orgulhoso, porque Jesus fez tanto por você e você não quer fazer nada por ele. Jesus te abençoa tanto e você não quer dividir um pouco dessa bênção com o seu próximo, com o órfão, com os enfermos, com as pessoas que estão sofrendo no interior. Abra os olhos, pessoal. Renunciar a isso aí que eu expliquei hoje na palavra de Deus. E a maior renúncia, exemplo de renúncia, foi Jesus. É por isso que ele diz: aquele que não renunciar e não morrer como eu morri, não pode ter a vida eterna. Porque ele renunciou primeiro. E ele não renunciou um carro, uma moto. Ele não renunciou uma empresa. Ele renunciou o trono de glória do Pai. E ele quer que nós façamos isso por ele. Eu não quero que você renuncie como muitos estão ensinando.
de dar os seus bens materiais para dar enriquecimento e fazer com que bispos, pastores fiquem ricos. Mas dê o seu tempo para Deus, dê sua vida para Deus. Ajude. Ajude da maneira que você puder ajudar. Ajude os órfãos, ajude as viúvas. Como Jesus disse, ajude uma comunidade pobre. Ajude uma creche que muitas vezes está sem recursos de dar o alimento para que o pai daquela criança trabalhe o dia todo. E muitas vezes vai ter de ser fechado. Ah, mas isso é coisa do governo. Eu já pago meus impostos. A Bíblia diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Dê sua contribuição a Deus, porque os impostos é de César. Mas você pode fazer muito mais. Dê para Deus também. Dê para Deus. Porque aí eu digo que Deus vai prosperar a sua vida. Que Deus vai fazer com que você seja grande. Que Deus vai abençoar seus filhos, sua família. Não é dando. Não é renunciando como eles estão ensinando. Dando os seus bens materiais em cima do altar para enriquecer eles. Isso não vai te falir. Vai fazer você morar debaixo de uma ponte. E muitos estão como exemplo disso, porque isso não é renúncia que Deus ensina. A renúncia que Deus ensina é que Ele te abençoa. Mas você tem que dividir a sua bênção com aqueles que precisam. Que Jesus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso com a presença de Deus. E que vocês leiam mais a Bíblia. Que vocês busquem mais o conhecimento de Deus para as suas vidas. Porque muda o coração. Porque Ele mudou o meu. Mudei o meu modo de pensar. O meu modo de enxergar o mundo hoje é diferente. Eu já enxerguei o mundo com avareza. Já enxerguei o mundo com violência. Hoje eu enxergo o mundo com o amor de Deus. E busco colocar dentro do meu coração a presença de Deus cada dia mais. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar, a sua casa. E que você venha conhecer a Jesus como um dia eu conheci. Não a intermédio de homem, mas por examinar suas escrituras. Oh Jesus, abençoa o lar de todos nesse momento e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém.